Você que está montando artesanalmente seu motorhome em casa, ou você que tem curiosidade de saber como é que funciona a placa solar, esse vídeo é para você. Então, se liga nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Álvaro do Viagem de Carro. Há muito tempo eu tenho desejo de gravar esse vídeo, explicando de uma melhor forma, fazendo uma espécie de um guia prático, um guia rápido, de quais os parâmetros devem ser levados em consideração na hora da escolha da placa solar. Eu participo de muitos grupos de WhatsApp ou na internet, ou as pessoas nos perguntam na rua qual a melhor placa solar. E muitas das vezes, eu não sei qual motivo, talvez as pessoas só saibam que existe esse parâmetro ou essa diferença. As pessoas pensam, monocristalino ou policristalino? Não, monocristalino não, só policristalino. Sabe, eu não vou nem entrar nesse mérito. Vou mostrar que existem outros fatores mais importantes até de se levar em consideração. E não quero nem saber desses dois. E vou falar a verdade, eu nem lembro qual foi que eu comprei aqui para nossa beluga. Não me recordo. Também quero deixar claro que esse guia prático aqui das informações, né, do que deve ser levado em consideração na hora de especificar a placa solar, não serve para todo projeto. Como um projeto, cada projeto é particular. Não é uma réplica, não é sair copiando a informação que vai servir para todos, tá? Isso deve ser feito por um engenheiro. E se alguém precisar, pode me contratar, assessoria, engenharia, tá? Estou à disposição. Mas, como eu ia dizendo, cada projeto é particular. Uma fábrica, né, a indústria, um sítio, uma residência, cada um é particular, assim como aqui no motorhome. Claro que esse conceito vai ser mais focado na ideia do motorhome, mas também não se aplica para todos os motorhomes, tá? Então vamos lá. Bom, a partir de agora eu vou usar esse ângulo de câmera que eu vou desenhar nesse caderno e mostrar para vocês o conteúdo desse vídeo. Vou tentar ser o mais didático possível. Me desculpe se em algum momento eu entrar em algum termo técnico e vocês não entenderem, mas vou tentar evitar. Bom, vocês já devem ter comprado qualquer eletrodoméstico ou eletroeletrônico e viram aquele selo de eficiência do Inmetro. Ele também existe para as placas solares. E pasmem, a classe A desse programa de etiquetagem do Inmetro é para eficiência maior que 13,5%. Enquanto que a pior, que é a E, é inferior a 11%. Então fiquem bem atentos quanto a isso, porque qualquer letra fora que seja a eficiência é muito ruim. A já não é essas coisas, né? Imagina se você compra e ela é letra E. Só por uma curiosidade, quando eu estava pesquisando qual placa comprar aqui para Beluga e tal na época, eu também fiquei espantado com esse porcento aqui de 13,5%. Eu achei muito pouco. E pensei, bom, a NASA, assim como a Estação Europeia, usam lá nos satélites somente energia proveniente de placa solar. E será que eles também têm essa eficiência aqui ou um pouquinho melhor? Bom, a eficiência comparada com a nossa é bem melhor, mas mesmo assim é muito ruim. Não lembro agora na época, mas acho que não chegava a 40% de eficiência. Mas o preço é absurdamente alto. Então vamos nos contentar com a classe aqui de eficiência A, com valores acima de 13,5%. Para um projeto de sistema de energia fotovoltaica, ou seja, sistema de energia alimentado pelo sol, no motorhome, um dos fatores bem cruciais é o tamanho da placa ou a quantidade de placas, porque o nosso espaço, né, a nossa área útil para a instalação é bem reduzido. Numa residência a gente tem todo um telhado, às vezes tem um quintal. Num sítio, numa chácara, pode-se utilizar o espaço do próprio terreno.
Agora a gente está colocando uma placa solar no teto de um carro. E a gente está competindo ali. Imagina que aqui a vista superior do carro. Estamos competindo com claraboia, às vezes duas. Agora virou moda, não sei qual o significado de instalarem também deck. Então tem aqui ar-condicionado ou climatizador. Acabou sobrando espaço nenhum, né? Como aqui na Beluga a gente tem as placas solares em cima do nosso climatizador. Não temos ar-condicionado. E nem deck. Enfim, temos uma área útil bem reduzida e temos que encaixar ali o máximo de placas possíveis, né? Ou uma, ou duas, ou três, vamos ver. Então esse aqui é o primeiro ponto, né? O primeiro fator determinante, né? Nós temos que calcular a área e depois ver qual é a área, né? O tamanho lá das placas solares que vão se encaixar aqui. Beleza. Feito isso, vamos então para um ponto importante. Então agora nós vamos entrar na primeira especificação técnica propriamente dita. Vamos supor que a gente tem aqui uma placa solar de 450 watts pico. Uma placa solar bem grande e que ela tem uma tensão máxima de pico 41,1 volts e uma corrente de pico de 10,69 amperes. Isso aqui é dado do fabricante, especificação técnica da placa, tá? O que vai acontecer? Como é que a gente liga isso aqui no nosso sistema? Da placa saem dois fios, um positivo e um negativo. A gente conecta eles no controlador, o mais aqui, o menos aqui, e daqui ele vai lá para a nossa bateria. Os dois polos da bateria, a gente coloca o negativo, positivo, positivo, negativo. Pronto. Então tá aqui. Vem o sol, irradia sobe a placa, vem para o controlador, do controlador carrega a nossa bateria. Beleza, perfeito até aí. Só que o controlador vai limitar a tensão na bateria entre 14,3 volts e 13,7 volts. A placa está mandando até 41,1. Então o controlador vai descartar essa diferença e vai mandar para a bateria até os 10,69 amperes. Lógico, estou aqui numa condição ideal, sol incidindo sobre a placa, temperatura ideal, tudo perfeito. Então vou mandar 41,1 volts, 10,69 amperes para a bateria. Só que vocês já viram uma placa solar dessa? Ela é cheia desses quadradinhos como eu desenhei aqui, né? Agora vamos supor que cada quadradinho desse, na verdade, a gente vai substituir por uma pilha e vamos ligar todos eles em série. Então todos esses quadradinhos somados é que vão dar esses 41,1 volts da placa. E é assim que é a placa, tá? Cada quadradinho desse está ligado em série internamente aqui na placa. E aí sai aqui no fio os 41,1 volts. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você em casa tem seu controle remoto aí da televisão. Tem duas pilhas ali. Aí às vezes o controle para de funcionar. Aí você vai ver uma pilha tá ruim, a outra ainda tá até boa. Aí você troca uma pilha, volta a funcionar. Geralmente você troca as duas, mas geralmente uma pilha deu problema, você troca uma e já volta a funcionar. Como eu disse, substituindo cada plaquinha dessa daqui por uma pilha, imagina que uma placa dessa daqui esteja ruim. O que vai acontecer com essa placa inteira aqui? Isso mesmo, vai parar de funcionar. Ou melhor, ela vai funcionar, mas com uma eficiência até muito ruim, bem limitada. E como é que uma plaquinha dessa daqui dá defeito? De forma simples. Uma folha caiu sobre ela, ela já ficou numa área de sombra. Ou você está numa quina de sombra
de um prédio e pronto. O prédio aqui está fazendo a sombra e está anulando uma placa dessa e um pedacinho da outra. Já bloqueou o funcionamento, a eficiência de uma placa inteira de 450 watts. Olha só o problema. Ou aquele outro lance, né? Vem um vento, caiu uma folha em cima de uma placa dessa. Já comprometeu toda uma placa. Tá, aí uma outra opção. Nós temos como ligar duas placas dessa seguinte forma. Um fio dela, estou fazendo as conexões em azul, então um fio entre elas a gente vai conectar assim. Então eu vou pegar um fio aqui e o outro aqui. Então aqui eu tenho um negativo e aqui um positivo. Isso aqui são duas placas de 450 watt pico, tá? E essa ligação que eu fiz aqui é série. O que vai acontecer com esse circuito nessa condição aqui em série? Eu vou dobrar o valor da tensão. Então eu tenho agora, jogando no meu controlador, 82,2 volts, e vou manter a mesma tensão. Vamos escrever de vermelho. Acho que vai ficar melhor. Então, nessa condição de conectar as duas placas em série, eu dobro o valor de tensão e mantenho a corrente. Tá, aí eu mandei para o meu controlador 82,2 volts, mas ele só vai mandar para a bateria 14, até 14,3, dependendo do tipo de bateria. O que ele vai fazer com esse restante aqui, com essa diferença? Vai descartar, vai jogar fora e vai aproveitar somente 10,69 amperes para carregar a bateria. E se bater aquela mesma sombra na placa, tenho duas placas, mesma condição de sombra, tem uma sombra bem aqui, ó, em uma das placas. Aconteceu lá uma condição de sombra em uma célula de uma das placas. Interferir na eficiência inteira desse meu conjunto. Então a condição que eu tinha aqui somando 900 watts de pico, eu tenho uma eficiência bem comprometida, bem reduzida por causa de uma célula apenas de uma das placas estarem na sombra. Agora eu vou mostrar uma condição que me agrada muito. Uma placa de 150 watts pico. Essa placa tem o valor de potência 1/3 menor do valor do exemplo anterior. E me dá aqui a tensão máxima de pico de 17,91 volts. E uma corrente máxima de 8,38 amperes. Lembrando que esses dados são dados técnicos da placa, fornecido pelo fabricante. Então eu tenho os mesmos fios, mais e menos. Vou ligar no controlador. E este vai para a bateria. Vai alimentar aqui a minha bateria com os mesmos 8,38 amperes e 17,91 no controlador. Para a bateria, os 14,3 e 13,7 volts. Já percebam que a tensão aqui de descarte é menor. Logo, a eficiência está sendo melhor. Mas a corrente aqui ainda é inferior aos 10 e alguma coisa do anterior. Então, a outra ainda era melhor. Beleza até aí. Nessa condição, as células aqui, tá, estão conectadas em série. Temos aquele mesmo problema
de uma sombra acontecer de alguma forma, né, de poste, de prédio, de árvore, encobrir uma célula dessa e anular esse efeito da placa. Tá, e se eu pegar duas plaquinhas dessa de 150 e conectar 150 watt pico, 150 watt pico. E se eu conectar essas duas placas, não na forma de série, como eu mostrei no exemplo anterior, mas em paralelo, aí eu vou ter 300 watt pico e vou conectar elas em paralelo. Então eu pego aqui e saio para cá para ligar no meu controlador. O negativo e o positivo vão entrar no controlador e este vai mandar para a bateria. Perfeito. O que acontece agora na conexão em paralelo? Eu vou manter a tensão 17,91 volts da placa até o controlador e do controlador para a bateria os 14,3 a 13,7. Só que eu vou dobrar aqui a minha corrente. Então eu terei 16, arredondando aqui 76. Pronto. Vejam que agora eu tenho uma corrente de carga para a bateria muito superior àqueles 900 watt lá, colocando duas placas de 450 nessa configuração aqui em paralelo. Ah, tá, mas ainda não vi vantagem. E se acontecer aquele problema do sombreamento, que pode ser raro, mas pode acontecer, de você parar perto de um poste, perto de uma árvore ou prédio? Bom, nessa condição eu vou perder a eficiência desta placa, mas esta aqui está intacta. Então eu vou manter aqui os mesmos 17,91 volts e vou manter os 8,38 amperes dessa placa e alguma coisinha de corrente dessa aqui também vai fluir para cá. Então talvez eu tenha aqui perto de 10 alguma coisa amperes, que é o mesmo corrente lá da outra placa de duas de 450. Essa aqui é a configuração que me agrada muito. Por que eu prefiro a condição de duas placas em paralelo? Por que eu prefiro esse esquema? Porque no motorhome as placas solares estão exclusivamente para carregar a bateria. Não estão aqui para ligar nenhum equipamento. Vem a placa solar, passa no controlador, controlador na bateria. A bateria que vai alimentar os meus equipamentos. Então, como elas estão aqui exclusivamente para carregar a bateria, eu tenho que ter uma melhor e maior eficiência para carregar a bateria. O que eu preciso para carregar a bateria? Uma tensão superior a 14,3. Eu tenho o controlador que vai abaixar isso aqui até 14,3. Mas para isso eu preciso chegar aqui com alguma coisa acima de 14,3. Então eu tenho 17,91. Primeira condição, ok. A segunda, quanto mais corrente eu tiver disponível para jogar na bateria, melhor e menor será o tempo de carga da bateria. Então, em todos esses 4 esquemas que eu apresentei, essa aqui é a condição que me dá maior corrente de carga na bateria. Por isso que eu prefiro. Agora, uma condição que jamais deve ser feita. Não importa se a conexão é em série ou se a conexão será em paralelo. Jamais deve-se usar
placas com potências diferentes. Sempre iguais, nunca diferentes. Por quê? A placa de menor potência, vamos supor que essa aqui seja de 100 e essa de 50. O conjunto sempre será limitado em função da menor placa e poderá causar sobreaquecimento da mesma. Então, resumindo, o que realmente é necessário saber de uma placa solar, uma especificação técnica para fazer a compra dela? Bom, você precisa saber aquele selo do Inmetro, aquele selo Procel lá de eficiência. Precisa saber a tensão máxima de potência, que é essa tensão que eu demonstrei. A corrente máxima de potência. Esses dois eu já mostrei. E eu vou deixar para mostrar dois parâmetros num próximo vídeo que eu vou falar sobre especificação e compra do controlador de carga, mas que é necessário saber isso aqui da placa solar. O que é? Corrente de curto-circuito. Isso é importante saber na placa, mas para a aquisição, a compra do seu controlador de carga. E a tensão de circuito aberto. Esta daqui talvez seja o grande motivo que muitas pessoas têm o controlador de carga queimado, danificado. Talvez seja por causa disso. Mas esses dois em vermelho eu só vou falar no vídeo que eu vou fazer sobre o controlador de carga. Beleza? Agora eu quero mostrar para vocês esses controladores de carga mais completos. Tem um display com informação. E hoje, aqui em Santa Catarina, numa manhã de inverno, são 10 horas da manhã agora, o sol está até bem ameno. Eu quero mostrar para vocês aqui a informação do painel solar, mandando os 17, 18 volts e uma carga aqui de 6,3 amperes. Na bateria eu tenho 12,6 volts e 8,9 amperes. Para mostrar para vocês que ele não vai mandar toda a tensão que está vindo do painel para a bateria, ele vai sempre limitar. E que a minha placa, aqui eu tenho duas placas de 160 ligadas em paralelo. E se vocês viram ali 8,9 amperes, é como se eu tivesse uma placa a plena e a outra praticamente desligada. Mas na verdade estão as duas a 50%. Isso porque elas estão sujas e o sol também não está pleno. Tá uma manhã bem gostosa aqui no inverno. Bom pessoal, acho que falei demais nesse vídeo. Pensava em fazer ele mais curto, mais didático. Acho que falei demais termos técnicos. Mas espero que tenham entendido. Caso não, escrevam aqui embaixo. Eu vou responder sem menor problema. E não esqueçam, né, de curtir, de compartilhar. E é isso. Até a próxima. Tchau.